Ei, meus amores, todos bem? Vamos lá para mais uma aulinha de português? Essa semana será o nosso último conteúdo para nós encerrarmos o material volume 1. Na verdade, a nossa aulinha de hoje ela não se encontra na apostila, mas no nosso caderno de atividades volume 1. E eu vou precisar que vocês acompanhem comigo com o material aberto. Então, eu vou pedir para vocês pegarem o caderninho de atividades, abrir lá na página 37, que é o nosso conteúdo da aula de hoje, ok? Por que eu vou precisar que vocês acompanhem tudo comigo? Porque o nosso quadro aqui ele não é muito grande e eu vou precisar usar exemplos, usar algumas frases e orações que estarão aí no caderno de vocês, no caderno de atividades, certo? Então, começando. Essa semana nós vamos recordar sinais de pontuação. Na verdade, não é um conteúdo novo, por isso que eu disse recordar. Nós estamos vendo sinais de pontuação desde que vocês começaram a ser alfabetizados. Vírgula, ponto e vírgula, interrogação, exclamação. Mas alguns sinais de pontuação acabam aparecendo com mais frequência, dependendo do tipo de texto que a gente estuda. Esse trimestre, nós analisamos o texto de divulgação científica. E esses dois sinais de pontuação, os dois pontos e as aspas, apareceram com bastante frequência. Então, vamos relembrar quais são esses sinais e qual a função de cada um deles. Os dois pontos. Os dois pontos, eles podem ser usados em 3 ocasiões diferentes. Primeiro, ele aparece antes de uma enumeração. Exemplo, a professora comprou. O que a professora comprou? Então, eu vou enumerar. A professora comprou 2 pontos. Aí eu coloco um sapato, vírgula, uma bolsa e um vestido. Então, esses 2 pontos que aparecem antes de um sapato, uma bolsa e um vestido, está marcando que logo depois, está avisando que logo depois eu vou fazer o quê? Eu vou enumerar os elementos que foram comprados. Os 2 pontos também são usados para dar uma explicação. Exemplo, fiz um delicioso bolo, 2 pontos, de chocolate. Se eu não quiser colocar fiz um delicioso bolo de chocolate, eu posso dizer fiz um delicioso bolo, 2 pontos, de chocolate com calda de morango, de chocolate branco com leite condensado. Então, eu vou explicar aquilo que eu disse anteriormente. Outro uso dos 2 pontos, antes de uma citação ou fala. E vocês vão utilizar muito isso aí quando vocês fazem um diálogo ou quando vocês representam a conversa entre as pessoas. Por exemplo, Ana disse, 2 pontos. E aí eu vou marcar o que a Ana disse. Ana disse, 2 pontos. Como você está? Antes de eu colocar a fala da Ana, eu marquei o início da citação ou da fala, que é o que a gente chama de discurso. Ok? Outro sinal de pontuação são as aspas, que são aquelas 2 pauzinhos, né, que a gente coloca entre o começo de uma oração e o final, né, ou em cima de uma palavra que a gente quer destacar. E a gente costuma dizer, né, aspas, a gente faz assim, porque são os 2 pauzinhos que a gente usa ali. A aspa é usada em uma citação para marcar o início e o fim. Nós vimos muito isso no texto de divulgação científica. Quando eu ia reproduzir, no nosso caso, nós íamos ler o que alguém reproduziu, que era a fala de uma pessoa importante, por exemplo, cientista tal afirmou, abria aspas e citava a afirmação dos cientistas. Terminou a citação, fecha aspas. Então, essas aspas foi usada para marcar o início e o fim da citação. Outro caso, a delimitação da fala. Ao invés de eu dizer diretamente, o cientista falou, eu estou relatando e digo assim, a Ana Maria afirmou que ela gosta muito desse tipo de doce. E aí eu posso colocar, Ana Maria afirmou que gosta e Ana Maria afirmou que, abro aspas, gosta muito desse tipo de doce, fechei aspas. Eu quero enfatizar que essa é a fala da Ana Maria, de acordo, né, igualzinho ela mesma disse, gosto muito desse tipo de doce. Então, eu delimitei a fala de uma outra pessoa. Observem que é bem próximo a citação, porque você diz, fulano disse. E a outra, Ana Maria afirmou, mesmo eu estando fazendo referência a uma pessoa, se a fala é dela, se o discurso é dela, eu preciso marcar aspas. E o terceiro caso do uso das aspas, todo mundo conhece, porque a gente usa diariamente, que é o uso das aspas para marcar ironia.
Ou seja, sinalizar que aquela palavrinha, aquele termo, aquela expressão que eu estou usando está sendo usada com um sentido diferente do habitual. Por exemplo, eu digo, Antônio é inteligente. Só que eu não quero dizer que o Antônio é inteligente, eu estou debochando, vamos dizer assim, ironizando. Então eu digo, Antônio é inteligente. Quando a gente não faz assim, né, porque eu estou falando, eu estou escrevendo, eu tenho que marcar as aspas. Como eu poderia dizer, nossa, como ele é esperto, como ela está bonita. Tudo isso marcado com aspas, porque eu quero enfatizar que na verdade não está bonito, não é inteligente, não é esperto. Ok? Então, para hoje, nós revisamos esses 2 sinais de pontuação. Os 2 pontos usados para enumerar, explicar ou marcar uma citação de fala e as aspas, que marcam para a gente o início e o fim de uma citação, delimitam uma fala ou indica uma ironia. Dependendo do contexto ali, demonstra para a gente ironia. E, para a gente finalizar, vocês vão estar fazendo as atividades que se encontram na página 37 até a página 41 do caderninho de atividades. Ok? Beijinho e até a nossa próxima aula e nosso próximo encontro. Tchau!